Olá, boa noite. Está no ar ao vivo mais uma edição do ABP TV. Hoje vamos falar sobre a saúde mental dos médicos pré-pandemia, panorama do adoecimento e suicídio. Para debater o assunto, recebemos doutora Alexandrina Meleiro, médica psiquiatra, doutora em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, onde também leciona. Também conosco, doutora Edméa Oliva, médica psiquiatra, professora aposentada de psiquiatria do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, membro da Comissão de Atenção à Saúde Mental do Médico da ABP. Também conosco o doutor Eduardo Rumes, médico assistente psiquiatra do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, onde é o coordenador do ambulatório da Divisão de Psiquiatria e Psicologia, secretário da Comissão de Atenção à Saúde Mental do Médico da ABP. Participe agora mesmo, mande a sua pergunta pelo YouTube, Facebook e Instagram. Você pode enviar pelo espaço de comentários, mas se você estiver assistindo pelo site da BP, envie a sua pergunta pelo Linha Direta. Agora, vamos saber um pouco mais sobre o tema de hoje. Muito tem se falado sobre a saúde mental dos médicos durante a pandemia de Covid-19, mas este é um problema antigo que apenas se intensificou atualmente. Grandes jornadas de trabalho, poucos recursos, entre diversas outras adversidades, desgastam os profissionais não apenas fisicamente, mas principalmente mentalmente. E muitas vezes esses quadros psiquiátricos, que geralmente são depressão e abuso de substâncias, resultam no suicídio. A priorização dos pacientes, o ajudar o outro, muitas vezes faz com que o médico negligencie a própria saúde. Porém, é de suma importância a atenção e tratamento adequado a esses profissionais que tanto zelam por nossa saúde e bem-estar. Apesar de saber que precisa de ajuda e ter pleno conhecimento das consequências da falta de tratamento adequado, por que é tão difícil um médico procurar ajuda? Essa e outras perguntas serão respondidas a partir de agora no ABP TV. Às 20h32, nós estamos ao vivo. Participe, envie a sua pergunta. Vamos direto para São Paulo, dar o nosso boa noite e agradecer pela participação da doutora Alexandrina Meleiro. Doutora Alexandrina, muito obrigado pela participação da senhora, em nome da BP, também do nosso presidente, doutor Antônio Geraldo. Eu já gostaria, doutora, de te passar uma primeira questão. Apesar de saber que precisa de ajuda e ter pleno conhecimento das consequências da falta de tratamento adequado, por que é tão difícil um médico procurar ajuda? Veja, Lucas, primeiro eu só queria corrigir que eu não leciono mais lá na USP, eu já estou aposentada, né, para não ficar uma informação correta. Por que é tão difícil o médico procurar ajuda? Faz parte da formação dele, já pela escolha da área, né, da medicina, ele já se pensa herói, eles têm que se dedicar muito ao estudo, e isso vai fazendo com que ele sinta-se com mais capacidade, com mais competência e negligencia seus autocuidados. Já do início do curso médico, ele aprende a negar que tem uma adolescência em curso, que tem um início de vida jovem, já se priva de atividades de lazer, de muita coisa, em prol de se dedicar um período integral na formação. E durante toda a formação, infelizmente, ainda há, isso tem mais de um século que a gente fala, os estudos mostram isso, que o médico se sente como se fosse o grande Deus, que não tem nada, que nada o atinge. Ele adquire uma espécie de proteção que faz com que ele se torne assim invulnerável, que ele se sinta que nada vai acometê-lo. Claro que tem um período sensível no 4º ano da Faculdade de Medicina, onde alguns sintomas hipocondríacos aparecem na formação médica, mas isso logo depois é coberto e durante todo o processo ele se sente, infelizmente, como se fosse capacitado para cuidar de si mesmo. É meio como se negasse o ser humano para apenas ser médico, o detentor do saber, da onipotência, que o tempo todo nos assola. E isso faz com que, infelizmente, muitos colegas prejudiquem. Claro que nós temos médicos que se cuidam,
tem um estilo de vida, tem cuidado com a própria saúde, nós não podemos generalizar que são todos os médicos. Mas as cifras nos assustam quando nós olhamos algumas patologias, algumas doenças em relação à classe médica. Ok, muito obrigado, doutora Alexandrina. Vamos dar o nosso boa noite também para a doutora Edmeia Oliva. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora, em nome da ABP, também do nosso presidente Antônio Geraldo. Doutora, eu queria estender essa primeira questão também para a senhora, logo em seguida também quero a participação do doutor Eduardo. Por que, doutora, que é tão difícil um médico procurar ajuda? Veja só, tudo isso que a Alexandrina disse, mais algumas coisas. Porque não é que... De onde é que ele aprendeu esse conceito de que ele teria que ser super-herói, que ele teria que se superar sempre, que teria que ser... não ter nenhuma lesão, nenhuma patologia. De alguma forma, existe um construto social em relação à idealização do médico, que é muitas vezes reforçado pela academia, ou seja, pela formação médica desde os primórdios da entrada no curso. Eu me lembro de uma pesquisa que eu fiz com os calouros e perguntei qual tinha sido a motivação deles escolherem a medicina. E todos, quase 100%, disseram que era o desejo de ajudar os outros. Então, é uma condição básica para ser médico, gostar de gente. E isso, com certeza, acompanha toda a formação médica, mas, de alguma forma, é reforçado durante o curso por alguns modelos, algumas exigências, algumas sobrecargas de que esse profissional tem que ser perfeito, que ele não pode sucumbir à emoção, quando, na verdade, lidar com gente, gostar de gente, implica em emoção. O ensino, o processo de ensino-aprendizagem, né, só se aprende com emoção. E só se ensina com emoção. Porque, se não for assim, as relações ficam empobrecidas. Então, alguém escolheu ser médico porque gosta de gente. Senão ia fazer outras coisas muito interessantes, muito difíceis também, sei lá, virar astronauta, ver a Terra do espaço, né? Ou gostar de robôs, né? Ser engenheiro, mecatrônico. No entanto, ser médico implica nesse prazer em ajudar os outros. E isso implica emoção. Daí, quando começa a se tolher a emoção, com certeza ela tem que escoar de alguma forma. E escoa através da doença, seja fazendo sintoma físico ou psíquico. Ok, doutora. Infelizmente, a busca de ajuda não é reforçada nos modelos entre seus pares, e nem é ensinada na escola médica que é natural chorar, é natural sofrer diante de uma situação de perda, é natural se envolver afetivamente com o paciente. Aliás, é necessário ser empático, solidário, afetivo e, principalmente, ter compaixão. Ok, muito obrigado, doutora. Vamos agora voltar lá para São Paulo com o doutor Eduardo. Agora, doutor Eduardo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui nessa edição. Uma boa noite para o senhor. Gostaria de estender essa primeira questão também. O que o senhor teria a complementar sobre essa questão da dificuldade do médico em procurar ajuda? Primeiro eu queria dizer que é muito difícil falar depois da Alexandrina e da Edmeia, duas pessoas que eu admiro tanto e que falam tão bem, mas eu vou tentar trazer algumas coisas a mais. Eu acho que a dificuldade do médico, ela passa pelo fato, inclusive, que além da questão própria, que eu acho que as duas falaram de aspectos de personalidade, eu acho que tem uma questão outra que a gente fala pouco, que o médico, ele é reflexo da sociedade que a gente vive. A gente vive numa sociedade que é muito psicofóbica. A gente vive numa sociedade em que o adoecimento psiquiátrico é muito estigmatizado. E isso se reflete também
na faculdade de medicina, isso se reflete também na prática do dia a dia. O quanto que muitas vezes a gente não ouve de colegas médicos que esse caso ele não é para psiquiatra, ele é um caso para psicoterapia, só vai numa psicóloga. O quanto que muitas vezes a gente não reproduz um conjunto de preconceitos sociais durante o próprio curso médico, e que, felizmente, nos últimos anos, com as mudanças das diretrizes nacionais curriculares, a gente tem uma necessidade de discutir mais saúde mental nos currículos, mas eu lembro de uma pesquisa de uns 20 anos atrás que falava sobre a baixa carga horária da maior parte das faculdades de medicina no país. Algumas, com menos de 0,5% da carga horária, falava sobre saúde mental. Agora, com as novas diretrizes curriculares, a gente passa a ser uma das, agora, 6 grandes áreas, e a gente acaba tendo uma necessidade de uma discussão maior sobre o assunto. E com isso, quando a gente fala sobre o assunto, quando a gente discute a saúde mental em geral, mas também tendo espaços para falar sobre a saúde mental do médico, sobre como que isso é essencial, como que é importante ter espaços de escuta para os alunos, de cuidado para os alunos, isso ajuda a desmistificar a busca de ajuda do profissional. A gente falar sobre o adoecimento faz com que as pessoas diminuam os preconceitos relacionados porque o Eduardo tomou antidepressivo, porque a Edmeia tem depressão, porque a Alexandrina tem ansiedade, e o quanto que isso não acaba a gente podendo agora trazer para dentro da faculdade de medicina e ajudar que as próximas gerações tenham menos esse estigma. Só que elas ainda assim vão para hospitais, elas vão para ambulatórios, elas vão para contextos de prática em que esse tipo de preconceito vai estar presente, inclusive de pessoas da atenção básica, da clínica médica, e que a gente vai ter uma interlocução importante e que frequentemente vão dizer: eu não tenho que ir no psiquiatra, eu tenho que me automedicar, e muitos dos comportamentos que elas trouxeram de autocuidado, de autoprescrição, não são estimulados, e que a gente precisa conversar com as pessoas dentro dessa perspectiva, e esse trabalho é torcer o pepino desde pequenininho, porque não adianta a gente falar para uma pessoa que já está com 30 anos de trabalho, que olha só, agora você vai ter que mudar a sua prática, você vai ter que mudar os seus preconceitos. A gente vai ter que falar para essa pessoa também, só que a efetividade vai ser muito menor, e se a gente investe na pessoa que está entrando na faculdade hoje, a gente fala com ela, a gente fala da importância de falar com os colegas sobre: estou vendo que alguém está adoecendo, eu vou chegar com ela e falar: Edmeia, eu acho que você está mal, e não falar: Alexandrina, porque você é muito 13, você é muito, obviamente você não tomou seu remedinho hoje. E a gente ajuda a diminuir as atitudes estigmatizantes, que muitas vezes são perpetuadas desde o ensino médico, da graduação, passando pela residência e na formação continuada. Isso é essencial como um fator para ajudar a diminuir essa barreira. Ok, muito obrigado, doutor Eduardo. Bom, estamos falando hoje sobre a saúde mental dos médicos pré-pandemia, panorama do adoecimento e suicídio. Envie a sua pergunta através do espaço de comentários. Assim como fez a Tereza Luiza, que mandou uma pergunta lá para a gente pelo YouTube, vou direcionar essa pergunta para a doutora Alexandrina. Doutora, a Tereza escreveu o seguinte: essa postura estaria relacionada também às questões do poder da medicina? Veja bem, eu acredito que não, que nós não podemos dizer o poder da medicina, porque a medicina não tem poder. Como uma ciência, ela tem saber. E diante desse saber, nós avaliamos o paciente, fazemos o diagnóstico, fazemos a proposta da conduta terapêutica e assim melhoramos e beneficiamos os pacientes. Quando fala poder, parece que assim, é como se eu dissesse: o médico, ele é o majoritário. Muitas vezes houve épocas em que falando: o médico mandou, eu tenho que fazer, mas hoje, né, no século XXI, nós sabemos que muitas vezes a pessoa vai procurar um profissional médico, seja numa OBS, numa AMA, consultório particular, num serviço público ou privado, ela já vai na cabeça tendo consultado algumas fontes, do qual nós até brincamos ironicamente, mas o doutor Google, o doutor Yahoo, ela já vai com outras. Então não é que a medicina tem poder, ela tem saber.
Só que, infelizmente, o próprio médico não usa esse saber a seu favor. Ao contrário, por saber de determinados quadros, determinadas situações onde a doença pode ter esta ou aquela evolução, ele caminha muitas vezes em detrimento dele. Volto a frisar de que não são todos. Eu conheço colegas médicos que se cuidam, se tratam e não tem essa barreira, esse estigma, esse preconceito de buscar e necessitar de ajuda. Mas é que em todos os cantos do planeta nós vemos estudo na Austrália, vemos estudos nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa, em várias localidades onde, de fato, o adoecer no médico tem maior gravidade e que a gente precisa aprender com isso. Agora, alguns médicos são tomados de poder, mas não é a medicina. Alguns médicos são tomados desse poder achando que vão enfrentar a doença, que sabem se cuidar, e aí se faz o autodiagnóstico, a automedicação, e o prognóstico muitas vezes pode até ser favorável, mas na maioria das vezes complica. E quando se trata de saúde mental, isso fica um pouco mais, vamos dizer assim, acirrado, como falou muito bem o doutor Eduardo e a doutora Edmeia, os preconceitos que rondam e que são estimulados desde a entrada do calouro, durante o curso médico, na residência e mesmo para quem já está na lida, né, no dia a dia, com alguns anos de janela. Não, mas você é médico, você sabe se cuidar. É a frase que nós mais utilizamos e nem sempre é verdade. Nós somos médicos, precisamos nos cuidar como todas as pessoas da população e muitas vezes nós recomendamos coisas aos nossos pacientes, mas que nós não executamos. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Essa máxima, infelizmente, é verdadeira. Ficamos por aqui, Lucas, porque deve ter outras perguntas. Ok, doutora, temos mesmo. Muito obrigado. Deixa eu voltar lá com a doutora Edmeia. Doutora, o Gregory, lá pelo nosso Instagram, ele quer saber o seguinte: a formação médica está diretamente ligada ao estoicismo? Se sim, como poderíamos mudar esse cenário? Eu não entendi o final, Lucas, eu não ouvi o final. Vou repetir a questão. Vou repetir a questão. A formação médica está diretamente ligada ao estoicismo? Se sim, como poderíamos mudar esse cenário? Veja só, Lucas, eu gostaria de colocar que não só a formação médica, mas eu acho que a formação na área de saúde, ela toda, de alguma forma, compromete a saúde mental por causa do estigma. Hoje o programa é para falar dos médicos, porque há um ano atrás eu estive aqui também, na UBP-TV, num programa voltado para os profissionais da saúde, que tinham estavam imbuídos na linha de frente da pandemia, e a ABP, como uma instituição que realmente, principalmente nessa diretoria, luta contra o estigma, contra o preconceito, contra a psicofobia, e muito antenada, foi, digamos assim, pioneira no ano passado, no início da pandemia, a falar da quarta onda, a se preocupar com o cuidado a quem cuida. Mas hoje a gente está aqui, né, falando exclusivamente da questão dos médicos, mas que se repete em várias outras formações e em outras profissões. Então, na semana passada, por exemplo, o nosso presidente Antônio Geraldo estava entrevistando uma jornalista que estava falando de todo o estigma que sofreu em relação a ter um quadro de burnout e a dificuldade de procurar ajuda, de ser entendida pelos seus pares. Então, é algo que o preconceito, o estigma em relação à saúde mental está imbuído, eu acho que antropologicamente, sociologicamente, filosoficamente, na formação do ser humano, por causa do grande medo da loucura, que é os dois grandes tabus da humanidade, é a morte e a loucura. E, na verdade, é mais a loucura de si mesmo. Quando a gente tem medo do louco, que está fora, na verdade, a gente está, de alguma forma, projetando
a nossa loucura, que tem a ver com as nossas angústias, nossas ansiedades e os nossos conflitos que a gente nem mesmo se entende. Doutoras e doutor, lembrando que a qualquer momento, caso queiram complementar a questão do colega, fiquem à vontade, tá bom? Doutor Eduardo, vou te direcionar aqui a pergunta do Igor Rabelo. Ele escreveu lá pelo Facebook o seguinte: muitos médicos com burnout? Se antes da pandemia isso já era uma realidade, agora com a pandemia é uma realidade maior ainda. E eu acho que uma das coisas que é muito paradoxal do burnout é que o burnout tem como um dos fatores de risco mais importantes a pessoa ter uma identificação com aquela atividade que ela desenvolve, ela ter uma paixão pelo que ela faz, ela acreditar muito naquilo lá. A gente tem uma tendência muitas vezes a achar que a pessoa que desenvolve o burnout é uma pessoa que de base ela é mais desprendida, mas a gente observa que quando a pessoa encara muito mais como um trabalho, como uma coisa de bate o cartão, derruba a caneta e ela sai, e ela desliga, isso muitas vezes vai funcionar como um fator protetor. E a gente sabe que as pessoas que trabalham na área de saúde, e os médicos, isso é um caso que também está incluído, de maneira geral vão ter uma associação com a profissão de uma paixão muito grande, de uma identificação muito grande, além do que elas vão estar lidando com o sofrimento humano muito importante, vão muitas vezes estar testemunhando condições de trabalho que são longe das adequadas, e aí tudo isso se junta para determinar uma alta taxa de prevalência de transtornos mentais. Se a gente sabe que em estudante de medicina essa taxa é de 50%, nos residentes essa taxa, dependendo da residência, por exemplo, residências cirúrgicas, chega a 80%, 90% dos residentes vão apresentar um episódio de burnout ao longo da carreira, e os levantamentos que a gente tem acesso do Medline mostram prevalências na faixa de 50% também, através das diversas especialidades. Então a gente sabe que burnout é uma questão muito importante, só que é importante a gente lembrar que burnout ele não é um adoecimento psiquiátrico, ele vai ser uma síndrome psicológica que muitas vezes vai caminhar junto com diagnósticos psiquiátricos, como de transtorno de ajustamento, como de episódio depressivo, e que é importante a gente ter essa diferenciação dos dois. Ok, doutor, muito obrigado. Lucas, você me permite complementar? Lembrar de que, assim, a palavra para burnout, ela se iniciou com um psicanalista americano, justamente por ele observar na equipe dele e também nele mesmo esse cansaço, esse esgotamento, quando trabalhavam numa clínica de dependência química, que todos se doavam muito e já tinha isso do cansaço, da falta de empatia, do esfriamento, toda essa dedicação que tinha no começo ia sendo tomada por uma frustração e aí um distanciamento. Então, o burnout começou justamente por um médico psicanalista, se propagou depois, então, assim, é muito presente dentro da classe médica, e como disse Eduardo, se nós olharmos na classificação de doenças mentais americana, não consta a palavra burnout, mas na CID-10 e na CID-11, que já foi publicada em 2018, e provavelmente só passará em vigor depois de 2022, quando vão ser traduzidas para todas as línguas, consta lá nas doenças relacionadas ao trabalho. E é muito importante porque antes da pandemia, já tem 2 décadas que se falava muito do burnout do profissional de saúde. E como disse a Edmeia, nós vamos estender, é o médico e a enfermagem, que são 2 profissões que o burnout é muito intenso. Fora isso, outras profissões também sofrem o burnout. E o que nós estamos vendo na atualidade, com a pandemia, é que isso se exacerbou, mas já vamos dizer, desde o século passado, presente na classe médica o burnout. Eu só queria destacar que não é agora na pandemia, mas que isso foi justamente o início, a palavra derivada, por causa da atuação do trabalho do médico. Tem até estudos americanos mostrando que a cada 2 médicos americanos, 1 tem burnout, isso antes da pandemia. O que mostra que não é
o médico em si, mas é o sistema de saúde. E lembrar que eu estou falando do sistema de saúde americano. Agora, imagina outras localidades onde o sistema de saúde, como é aqui no Brasil, bastante precário e que não dá condições para o médico exercer, pondo em risco a sua saúde física e também a mental, porque o burnout, ele afeta a saúde como um todo. E é importante que cada um de nós, médicos, temos que dar uma pausa para fazer o que eu estou fazendo por mim. Só médico sadio consegue cuidar da população com toda a dedicação para que assim se formou e fez o juramento de auxiliar ao próximo, mas não esquecendo de si mesmo. Ok, doutora Alexandrina, muito obrigado. Doutor Eduardo? Alexandrina, desculpa, eu até complementaria uma coisa, é uma questão, inclusive, se a gente for olhar, econômica que passa por isso. Os médicos, eles têm um custo muito importante dos seus erros, e a enfermagem acaba passando um tempo muito grande com os pacientes e acaba tendo impacto no cuidado dos pacientes. Mas a gente sabe que psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais também desenvolvem, só que a gente tem uma quantidade menor de estudos para burnout, para depressão, para transtornos ansiosos, e são populações que também sofrem bastante com adoecimento psíquico. Ok. Doutora Edmeia, vou passar a próxima questão para a senhora. É da Ellen Alcântara. Ela escreveu lá pelo nosso Instagram o seguinte: por que é tão difícil para o médico estar no lugar do paciente? Veja, eu não sei se é tão difícil ou para alguns médicos talvez eles não tenham sido treinados o suficiente para assumir determinados papéis. Não acho que nem seria o lugar do paciente, porque se eu ficar no lugar do paciente e quiser que fazer por ele o que eu gostaria que fosse feito por mim, eu não estaria sendo adequada. O ideal é que eu consiga ter uma tal interação com o meu paciente que eu consiga observar o que ele realmente deseja, o que é realmente mais adequado para ele, que, por exemplo, não seria para mim, não seria do jeito que eu gostaria de ser tratada. Então, esse é um grande pulo, né? Uma grande mudança de olhar, né? Porque quando eu era estudante de medicina, eu pensava assim, eu quero cuidar do meu paciente do jeito que eu gostaria de ser tratada. Mas eu tenho que estar envolvida com a história dele, eu tenho que saber da história dele para que ele seja tratado da melhor forma, do jeito que ele gostaria de ser. Isso implica uma interação, como dizia o Jung, quando for tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, esse processo que é único, que é pessoal e transferível, que a gente chama de relação médico-paciente, infelizmente tem sido abortada pelo sistema que aí está a Alexandrina e o Eduardo falando, por a pressa de muitos pacientes que precisam, o sistema superlotado, os ambulatórios superlotados, né, para que essa escuta qualificada e com tempo seja preservada e mantida, né? Então, a condição anímica mesmo de cada médico, porque se ele tem necessidade de ter 4 empregos e entra em um, sai de plantões e vai para outros por conta de que, infelizmente, às vezes o paciente e o médico são vítimas do sistema quando não é valorizado suficientemente a sua qualidade, condições e organização de trabalho. Então, isso tudo vai impactar na escuta, na tranquilidade, na serenidade e na empatia. Então, a dificuldade de lidar com gente é grande em várias outras profissões, né, na medicina também,
e muitas das vezes tem a ver com o sistema de como ele está, quais as condições de organização de trabalho que está sendo submetido. Mas é importante, interessantíssima essa sua pergunta, Ellen, porque nos faz pensar e nos implica em refletir profundamente sobre o tema de será que realmente eu não estou escutando o meu paciente o suficiente para entender do lugar dele o que é que ele gostaria de e precisaria que fosse feito, né? Se isso não está acontecendo, o que é que está acontecendo? Eu estou ansiosa, eu estou mais deprimida, né? Existem pesquisas mostrando que quando o médico tem um quadro depressivo, ele tem mais chance de cometer erros. E aí é uma bola de neve que entra num ciclo vicioso, inclusive descambando nos processos de judicialização da medicina e de várias coisas, né? Porque a enfermagem, como o Eduardo disse, está muito presente à beira do leito e sofre muito intensamente, né, com esses cuidados, mas tem uma coisa diferente e peculiar na medicina, que primeiro, é o curso mais prolongado de graduação que se tem. E outra coisa é que a assinatura do atestado de óbito é um ato médico e solitário. E que só quem já precisou, já teve que fazer isso, é que sente o impacto em si mesmo dessa perda. Ok, doutora, muito obrigado. Doutor Eduardo, o Matheus pelo Instagram escreveu o seguinte: vejo meus pacientes e clientes reclamarem de uma falta de empatia, humanização. O médico se comportou de forma fria e nem olhou para mim. Nesse contexto, vejo dois seres precisando de cuidados. Concorda? Eu quero acreditar que o problema seja cuidado. A gente tem uma tendência a sempre dizer que o problema é a pessoa está doente, ela está sofrendo. Algumas vezes a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas não deveriam estar naquele contexto, que a escolha por aquele momento não é uma escolha adequada. Mas sim, a gente acaba vendo que muitas vezes o que vai acontecer é um adoecimento e aí, na hora que ela está adoecida, uma pessoa que está deprimida, ela vai ter uma limitação da capacidade dela de estar pelo outro. Se ela vai estar com uma dificuldade dela com ela, a capacidade dela de empatizar, dela ajudar a pessoa, dela poder ter uma escuta adequada, dela conseguir se concentrar, por vezes, vai estar reduzida. Então, sim, é importante a gente prestar atenção nisso, e nesse sentido, é uma coisa essencial, é que a gente muitas vezes acaba vendo pessoas que estão doentes, e a gente está falando aqui, no caso, muitas vezes, de adoecimentos, por exemplo, depressão, ansiedade, burnout, mas eu lembro sempre de uma história de um anestesista que foi meu aluno na faculdade, e aí ele faleceu por suicídio, e aí, conversando com os colegas, o que estava acontecendo, uma conversa que me contaram e que me deixou, até hoje me deixa muito incomodado, foi que um colega disse: não, mas eu tentei conversar com ele, eu tentei ver se ele estava bem ou não, e aí ele me disse que as picadas que ele tinha no anticubital, onde ele estava provavelmente se injetando substâncias, eram picadas de mosquito, e o que muitas vezes a gente faz, que a gente não vê que um colega está adoecido, que um colega está sofrendo, que um colega está maltratando pacientes, e a gente acaba se ausentando de uma responsabilidade de ver aquela pessoa que é um médico, mas que é um colega, que é um ser humano, e a nossa responsabilidade de conversar com ele e falar: estou preocupado com você. Então, sim, quando a gente está falando de uma situação hipotética, possivelmente ele vai estar doente, mas como que muitas vezes, quando a gente tem um amigo, quando a gente tem um colega que está próximo da gente, que em alguns momentos cuidou da gente, a gente não acaba se abstendo de olhar para aquela pessoa e falar, porque a gente fica com medo de que, mas se eu falar, ele pode ficar chateado. Se eu perguntar para ele se ele está bem, o que está acontecendo, que ele está diferente, que ele está se comportando diferente com o paciente, o que está acontecendo? E isso é uma responsabilidade como qualquer profissional, como
médico, não precisa ser um médico psiquiatra, é essencial que a gente tenha e que a gente possa olhar para aquela pessoa que está do nosso lado. Uma das dificuldades importantes é que a gente acaba muitas vezes ficando num pacto de silêncio na medicina, que a gente vê as pessoas adoecendo, as pessoas dão desculpas esfarrapadas para aquela situação que está acontecendo, ou a pessoa fica intoxicada num plantão durante a faculdade, e que, não, a gente vai lá e deixa ele no plano escondido. Enquanto não, aquele aluno, ele não tem que ser escondido pelos residentes, ele não tem que ser escondido pelos colegas, ele tem que conversar com ele e falar, cara, o que está acontecendo? Vamos procurar uma ajuda. Então a gente tem que sair muitas vezes dessa coisa do pacto de silêncio que começa, de novo, isso é um assunto que é muito caro para mim, porque eu acredito muito no como que o adoecimento, a gente fala muitas vezes de que o adoecimento na faculdade de medicina, a gente recebe calouros muito, muito doentes. As estatísticas norte-americanas falam que 20% dos ingressantes nos cursos, de qualquer curso, já chegam tomando um psicotrópico nos Estados Unidos. Então, a gente está vendo um conjunto de pessoas que já chegam doentes, que a gente tem condições que não são adequadas, que a gente finge que a situação não existe, que a gente não olha, que a gente mantém um estigma relacionado e que aí depois a gente cobra que mas ele não deveria estar maltratando o paciente, ele deveria estar buscando ajuda, e a gente não olha como que é uma sequência de fatos que vem acontecendo. Então é importante a gente prestar atenção nessa cascata, nesses diversos pontos, e sim, na hora que ele vai e maltrata um paciente, ele distrata um colega, é importante conversar com ele, ver se está tudo bem, é importante a gente ver em todos os passos antes, para que a gente não tenha esse tipo de consequência e a gente possa mudar esse paradigma. Por exemplo, infelizmente aqui no Brasil a gente não tem estatísticas, mas pré-pandemia nos Estados Unidos a estatística era de 400 suicídios por ano de médicos. O impacto que eles calculam é de mais de 1 milhão de pacientes são afetados anualmente pelos suicídios dos seus médicos. Esse é um número que é muito significativo. Não é um número pequeno, e é uma estatística anual. A gente sabe que as estatísticas, principalmente entre as médicas mulheres, são de um risco de suicídio muito maior. E muitas vezes é um assunto que a gente fala muito pouco. A gente tem um risco de suicídio aumentado por um adoecimento maior, a gente tem um conhecimento maior de quais são os métodos mais letais, e a gente tem um pacto de silêncio que a gente não fala sobre você não está bem. Então a gente junta um conjunto de fatores que acaba dando espaço para desfechos negativos, seja o suicídio, seja de um óbito de um paciente, seja de sequelas para um paciente, um conjunto de impactos que vão ser sentidos por uma quantidade gigantesca de pessoas. Ok, muito obrigado, doutor Eduardo. Doutora Alexandrina, a pergunta agora é do Edgar Moraes. Ele questiona se o psiquiatra, por sua formação, se ele tem menor probabilidade de cometer suicídio. Veja bem, eu vou me responder isso, mas eu queria me dirigir à pergunta que foi feita à Edmeia, né? Se o estar no lugar do paciente, e a que foi feito também para o Eduardo, quando chega no médico, o médico está tão doente quanto o paciente. Essas duas situações, e eu vou responder depois a questão do psiquiatra, são importantes porque, assim, elas levam tudo no mesmo ponto. Por que o médico tem dificuldade de se colocar no lugar do paciente? Não, ele já fez isso muitas vezes durante toda a sua formação, durante a sua prática, mas ao fazer identificação com o paciente, ele tem que aprender a fazer a separação e só ficar um ponto de cuidado, que é o ponto de ajuda. Mas muitas vezes os médicos têm essa dificuldade e é onde adoece. Fora isso, como disse já Edmeia e o Eduardo, o sistema adoecido acaba exacerbando esse cenário, fazendo com que o médico venha a adoecer. E nós temos que encarar que faz parte da organizações do serviço, seja do ambulatório, do hospital, do próprio regime onde os médicos estão inseridos, e aí eu estendo isso para a enfermagem, como disse Eduardo, para outros profissionais de saúde, que acaba não tendo assistência adequada para lidar com tudo que estão lidando. E aí entramos na situação, uma demanda, um serviço cheio de problemas e
o médico ou ele aceita ou não. Muitas vezes nós vemos reportagens, mídias, dizendo que os médicos se recusam a tal ou tal regiões, situações, hospitais, porque foge ao que nós aprendemos na faculdade de medicina como recursos mínimos para o trabalho. E quando o médico recusa, ninguém vai olhar o que está faltando, por que ele está recusando. Vai olhar para ele que negou dar assistência, que negou de estar ali presente. Nós sabemos, e pelo nosso juramento, nós temos que ter condições e somos responsáveis por ela. A Edmeia frisou, de todos os profissionais de saúde, todo mundo quer sempre se colocar um pedacinho na função do médico. A única situação onde ninguém quer a posição do médico é na hora de assinar o atestado de óbito. Eu nunca vi alguém falar, não, deixa que eu assino para você, seja alguém da enfermagem, seja alguém da psicologia, do serviço social, não estou dizendo, seja um farmacêutico, que a farmácia hoje tem o poder até da prescrição, mas o atestado médico continua sendo exclusivo do médico. Se é exclusivo do médico, se é um ato médico, nós temos que dar condições a esse profissional de trabalho, e não é o que nós temos já do século passado, do século XX, isso vem no crescente. O Eduardo citou estatísticas americanas, 400 médicos por ano, e impactando em vários pacientes, a perda de um médico, quantos pacientes são afetados? Tudo isso nós falamos em número, mas a gente não olha o que está acontecendo com cada médico, com cada profissional de saúde extensivamente. Quando você me pergunta sobre o psiquiatra, ele não deveria ter mais condições de enfrentar as adversidades, as dificuldades da profissão? Se nós pensarmos, né, no dever, ele deveria, mas ele não tem condições. Ele acaba sendo sobrecarregado de dor, de sofrimento, de perdas, muitas vezes sem ele ter se preparado o suficiente, outras vezes ele se preparou, fazendo sua própria psicoterapia, fazendo aí seu estilo de vida, tendo lazer, tendo áreas verdes, mas nós sabemos que muitos vão para determinadas áreas por problemas até familiares e às vezes já tem uma genética que torna ele vulnerável. Eu escolhi fazer psiquiatria porque eu tinha alguém na família com problema psiquiátrico. Isso é muito comum nós vermos. Então, ele tem uma genética e, ao ser colocado num ambiente hostil, num ambiente adoecido, e se ele não tiver, de fato, a retaguarda, ele irá adoecer. A nossa prática e a literatura aponta que, dentre as especialidades, o psiquiatra tem um alto índice de suicídio. Assim como anestesista, assim como emergencista, também estão na escalada. Há tempos atrás eu fui num congresso de neurologia e conversando com colegas neurologistas no intervalo do congresso, Alexandrina, nós também estamos assustados com o número de suicídios em neurologistas. Eu vou para congressos onde é ginecologia, todo mundo, então é a classe toda, mas infelizmente os psiquiatras estão sim entre os principais profissionais que sofrem do mal de acabar com a sua própria vida por não buscarem ajuda. Como disse muito bem logo no comecinho o Eduardo, o estigma, o preconceito. Você é psiquiatra, você sabe cuidar de você mesmo. Não. Eu sou gente, se eu estiver doente, eu tenho que ligar para a Edmeia, ligar para o Eduardo, que são excelentes psiquiatras, e dizer, eu, Alexandrina, não estou bem, preciso de cuidado. Ou um deles ligar para a Alexandrina e dizer, eu preciso de cuidados, ou ligar para quem sentir confiança. O importante é nós vencermos as barreiras do estigma, do preconceito, e isso ficou muito bem documentado na época que eu fiz a minha tese, o médico como paciente, do qual quase eu fui até impedida de publicar, de divulgar, porque assim, eu fiz a tese num centro de excelência nos anos 80 para 90, no INCOR, que era considerado o grande hospital da América Latina, não deixa de ser ainda, e justamente a taxa de mortalidade nas primeiras 48 horas foi 5 vezes maior na população médica, que na minha tese eu comparava com engenheiro e advogado. Por quê?
o médico demorava mais tempo a chegar no hospital. E quando chegava num grau de gravidade que, por mais que ele estivesse num centro de excelência, já era um pouco tarde. Ele deveria ter se programado, deveria ter pedido ajuda antes. E muito a gente viu que corresponde com outros dados da literatura. Por isso, a importância desse programa. Quem estiver nos assistindo, fale com outros colegas, se são familiares, se são pacientes, diga para o seu médico, para o seu doutor, assista aquele programa que falou da saúde mental do médico. Somos humanos, temos saúde, mas também podemos adoecer. E se nós estamos falando de saúde, nós temos que ter qualidade de vida. Isso implica no sono que o médico tem que ter, e os plantões acabam com isso. Com a alimentação, que às vezes ele come qualquer fast food para poder dar conta da demanda, do volume, acontecem milhares de coisas, e isso favorece o adoecer. Então, respondendo à tua pergunta, o psiquiatra, sim, está na lista dos mais acometidos, mas estar no lugar do paciente, a gente está, os bons médicos estão, mas tem que sair, que é para poder fazer o raciocínio diagnóstico e estar. Quando o paciente percebe o médico está pior ou está igual ele tem que fazer uma notificação: doutor, é bom o senhor procurar ajuda, o senhor tem que se cuidar para continuar cuidando de mim bem. A população também pode ajudar, porque se, como disse o Eduardo, os pares não estão dando continência ao médico, às vezes um paciente que goste do seu médico, ou até não tem um vínculo maior com o médico, mas foi numa UBS, doutor, o senhor não me parece estar bem, o senhor também precisa passar por uma consulta. Nós estaríamos fazendo algo maravilhoso, porque no fundo eu estou beneficiando quem? A população geral, que precisa de atendimento de qualidade. Ok, doutora Alexandrina, muito obrigado. Bom, temos mais perguntas aqui, doutora Edmeia. A próxima pergunta que nós temos é do Vitor. Ele enviou pelo Instagram e disse assim: os homens, por natureza, são mais difíceis de procurar ajuda em diversas situações. Essa afirmação se estende para as mulheres médicas também? Veja só, na verdade, várias pesquisas mostram que as mulheres frequentam mais os consultórios médicos, têm mais abertura para isso. Isso se estende também para as mulheres médicas, que elas, com certeza, teriam mais facilidade do que os homens de procurar. No entanto, uma meta-análise recente, acho que 2015, publicada, mostrou que as médicas, né, as mulheres, elas morrem, diferente da população geral, elas morrem mais cedo do que os homens. E 10 anos, me parece, 10 anos antes, devido à extrema sobrecarga a função materna, a função de assumir as funções familiares e a função profissional. Então, há essa atitude de se dividir triplamente em vários papéis e com a personalidade de quem escolheu ser médico e ser perfeccionista, isso gera um peso muito grande que penaliza mais as mulheres médicas. Agora, na população em geral, existe a tendência de que o homem, por exemplo, se suicida 3 vezes mais, no entanto, a mulher faz mais tentativas. Também 3 vezes mais tentativas de suicídio do que os homens. Mas não dirigido assim para a questão do médico suicida. Doutora Edmeia, muito obrigado. Bom, agora são 21h19. É hora de saber o que é destaque no nosso Semana ABP. Você também pode participar da campanha contra a psicofobia. Durante todo o mês de abril, publique o seu vídeo respondendo à questão: por que precisamos combater a psicofobia? Não se esqueça de marcar a ABP nas redes sociais e usar a hashtag psicofobianão. Junte-se à associação nesta campanha contra o preconceito. A ABP quer falar com você.
faça a sua atualização cadastral. Diretamente no site, o associado pode atualizar suas informações de contato, como e-mail e telefone, para facilitar o recebimento dos informativos da ABP. Fique por dentro de todas as iniciativas da sua associação, sem sair de casa. Atualize o seu cadastro em www.abp.org.br. Associado, inscreva-se para o 5º curso ABP APAL WPA de atualização em esquizofrenia, que acontecerá nos dias 14 e 15 de maio. De forma totalmente online, o evento conta com os maiores especialistas no assunto e concede 15 pontos para a prova de título de especialista em psiquiatria AMB-ABP. Acesse www.abp.org.br/esquizofrenia e garanta seu lugar. Seguindo com o nosso ABP-TV, doutor Eduardo, a gente recebeu lá pelo YouTube uma questão aqui do Vitor Nascimento, vou ler ela e em seguida eu queria também a participação da doutora Alexandrina e da doutora Edmeia nessa questão. Ele disse o seguinte: estou fazendo uma revisão bibliográfica sobre a necessidade de atenção psicológica aos profissionais da linha de frente do Covid-19. Me chamou a atenção um artigo que relatava que os médicos tinham consciência sobre os impactos na saúde mental, como ansiedade, TEPT, depressão, estresse, burnout, etc. Só que os médicos, na sua maioria, dispensavam o cuidado em saúde mental. Por que isso tende a ocorrer? Eu acredito que esse fenômeno seja um fenômeno complexo. Primeiro, ele passa muito pelo que a gente acabou de falar, da dificuldade do médico de aceitar a necessidade de buscar ajuda. Isso é um ponto central. Na pandemia, um outro fato que a gente observou muito é que muitas vezes os serviços que foram criados para dar suporte a médicos, dar suporte a profissionais de saúde que estavam na linha de frente da pandemia de Covid, tiveram um movimento muito aquém do que a gente imaginava num primeiro momento. O que acabava frequentemente acontecendo? Frequentemente as pessoas, num primeiro momento, elas estavam muito preocupadas com a rotina de eu terei que dar mais plantões, eu terei que fazer um conjunto de outras coisas, e elas não se davam o tempo para perceber o impacto que toda a situação que elas estavam passando tinha no. Então, é algo que é recorrente a gente ouvir conversando com colegas que dizem: olha só, num primeiro momento eu recebi material, eu recebi o e-mail que vocês tinham e de um serviço que estava oferecendo psicoterapia para médicos. Naquele momento, Eduardo tinha energia para o Eduardo está falhando um pouquinho. Doutor Eduardo, vamos ver se a gente estabiliza melhor o seu sinal rapidinho. Tá travando um pouquinho, tá dificultando o nosso entendimento. Deixa eu com a doutora Alexandrina. Doutora Alexandrina, comente por favor essa questão enquanto a gente estabiliza o sinal lá com o doutor. Sim, veja bem, de todos os momentos, né, que o médico tem passado, sem dúvida, e vou dirigir não só aos médicos, mas à equipe de profissionais de saúde, a enfermeiros, a outros fisioterapeutas, principalmente, por exemplo, o médico radiologista, o médico que está no intensivista, o médico que está no pronto-socorro, todos foram tomados de surpresa com uma doença do qual foi uma grande, e ainda é uma grande interrogação, que por mais que já passaram quase 15 meses, a gente ainda conhece muito pouco sobre tudo que ela pode causar. E como estava dizendo o Eduardo, veja bem, assim, foi oferecido um atendimento psicológico aos médicos, mas no meio ao caos, pela cultura que o próprio médico já estava imbuído, ele parar para olhar para ele é como se fosse enfraquecê-lo. Eu tenho que dar plantão, eu tenho que ser forte, eu tenho que ver. E muitas vezes, quem foi dar o atendimento psicológico ao pessoal da linha de frente, não só médico, mas também enfermagem, todos esses profissionais que a gente citou, não estavam preparados do que é encarar uma situação como vivenciou.
Eu tive colegas médicos que me procuraram e disseram, doutor, eu passei pelo atendimento psicológico e a moça lá que me atendeu, a psicóloga, a terapeuta, ela não entendia que eu acabava de ver morrer uma pessoa, principalmente no ano passado, no início do ano, não passava 10 minutos, já tinha outro ali. Eu não tinha nem engolido o meu sofrimento, a minha dor, por não ter conseguido salvar uma pessoa, muitas vezes um pai de família, uma mãe, um idoso, uma pessoa com mais idade, já o leito estava com outro, e eu tinha que renovar minhas forças. Então, parece que ela não entendia a situação real. Ela começava a falar as coisas que não era o que eu gostaria de falar. O que eu vi muito, e isso eu acredito que tem ajudado aos colegas médicos, é um olhar para o outro. Isso eu atendi algumas pessoas dizendo, não, eu não estou bem, e eu falo, Eduardo, fica aí e vou lá, 10 minutos, eu dou uma descansada, eu tomo um café, eu saio para dar uma volta, aí eu volto, o Eduardo sai. Os próprios colegas, os próprios pares e enfermagem também, um assumindo a frente do outro, porque todos estavam solidários com o sofrimento e com tamanha notícia. No meio disso, cada um estava preocupado também consigo mesmo. Será que eu vou levar a doença para casa? Teve muitos médicos, médicas, enfermagens que nem retornavam para casa. Dormiam, às vezes, no hospital ou em outro lugar para não contaminar a família. Tinha medo de passar doença. Muitos médicos foram hostilizados, principalmente os que moravam em condomínio, em prédios, porque eram convidados a frequentar o elevador de serviço para não contaminar o elevador social, que a gente chegou a ver até vinculado na rede social, mas quando você estiver doente, você quer que o médico continue lá no elevador de serviço e não venha no teu leito? Então, assim, são muitos fatores e tudo isso fez com que os médicos sofressem muito. Quando eu digo os médicos, eu não quero que a gente esqueça a enfermagem, a fisioterapeuta, todas as áreas, enfim. Eu vou parar de falar, deixar para o Eduardo voltar com a palavra, ou a Edmeia, porque senão a Alexandrina toma o espaço. Vamos conferir se está tudo certo com o áudio lá do doutor Eduardo. Doutor, fique à vontade. Agora está melhor, gente? Aparentemente sim, pode seguir. Maravilha. Desculpem pelo problema no sinal. O meu ponto é um pouco dentro do que a Alexandrina falou e o quanto que muita gente não acabou se permitindo entrar em contato com isso na hora que a gente teve aquele intervalo entre as ondas. Tem uma amiga minha que ela coordena uma clínica no HC e ela me pediu ajuda em dezembro, janeiro, dizendo, Eduardo, agora que a gente está de volta ao funcionamento mais próximo do normal, eles ainda estavam com uma dimensão de leitos, com todos os protocolos, agora a gente está vendo que muitas das pessoas da clínica que ficaram com os pacientes Covid e não com os pacientes não Covid, agora eles estão colocando para fora o quanto que eles estão desgastados, tudo isso que a Alexandrina trouxe, porque eles estavam numa rotina muito grande de, eu tenho que dar conta, eu tenho que continuar em frente, e aí tiveram um momento de poder entrar em contato com a dor, entrar em contato com todo o sofrimento, com toda a ansiedade que eles ficaram carregando durante muito tempo, e que muitas pessoas agora, a gente vê que isso passou. Passou no sentido de não se permitem mais esse contato, e eles voltam a se cobrar que, não, agora eu tenho que dar conta, porque agora as pessoas estão morrendo mais ainda, eu tenho que dar mais conta ainda, e que a gente vê que isso é algo que não é real. Se o médico não conseguir se cuidar, se o médico não tiver como a Alexandrina colocou muito propriamente, a primeira parte do mandamento, a primeira questão essencial do mandamento médico deveria ser cuidar de si mesmo, porque se você não cuidar de si mesmo, se você não olhar para o teu sofrimento, se você não olhar para como você está desgastado, a tua capacidade de ser não só empático, mas efetivo e adequado no tratamento vai reduzir muito. Ok. Só um recado para quem está acompanhando a gente lá pelo Instagram. Nossa transmissão ela vai ser encerrada agora, chegamos ao limite de 1 hora, mas a gente segue ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook da ABP. Doutora Edmeia, gostaria de complementar algo a mais sobre essa questão? Só puxar, pegando esse gancho, né, importantíssimo que Eduardo e Alexandrina falaram,
Mas lembrar, né, que, como eles já falaram muito bem das questões vinculadas à pandemia, e esse programa foi pensado para discutir sobre as dificuldades do médico procurar ajuda e do adoecimento médico antes da pandemia, né? Eu acho importante reforçar algumas outras estratégias que não só essa ideia do médico ir procurar um atendimento psiquiátrico, psicológico, mas antes disso, como fazer prevenção numa estrutura de saúde. Como gestores, os coordenador de uma UTI, sei lá, o chefe de uma enfermaria, de um ambulatório, como ele pode observar a sua equipe, observar o desenrolar do adoecimento de algum profissional, porque se ali é um ambiente de saúde, parece um paradoxo que todo o avanço tecnológico na medicina, o aumento dos anos de vida, o avanço das neurociências, não sirvam para melhorar também a saúde dos profissionais da saúde, em particular dos médicos. Então, isso é um paradoxo. Então, daí, outras estratégias existem e precisam ser cada vez mais efetivadas. Por exemplo, o Grupo Balint, em instituições, já foi na década de 80 uma estratégia que deu muito certo e tem se retomado esses modelos em algumas instituições. Por quê? Porque, como a Alexandrina falou aí, uma coisa importantíssima, o fato do olhar do outro, dos seus pares, a conversa no cafezinho já ajuda, mas imagina se um grupo onde um moderador preparado pode discutir as tensões que estão ocorrendo na equipe, né? Então, isso seria um atendimento que seria de mais gente e, ao mesmo tempo, um retorno em função da prevenção. Eu já ouvi nos grupos Balint que eu fazia com os alunos do internato de medicina, durante muitos anos, alguns dizendo assim, o fato de ouvir o outro, eu pensava assim, que era um estranho no ninho, pensava que só eu sentia isso, só eu tinha dificuldade de comunicar uma má notícia. Mas quando eu vi o colega falando, ou o colega mais adiantado, dizendo como resolver uma estratégia, já me ajudava. Então, eu sentia que eu era igual a todo mundo, que eu não era extraterrestre. Então, essa escuta do outro, pode sim ajudar em grupo e ser preventiva, evitando que o sofrimento psíquico se torne em transtorno mental propriamente dito, se torne num agravo muito maior, descambando numa assistência psiquiátrica com necessidade de uso de medicamento ou até no risco de suicídio. Muito obrigado. Bom, doutor Eduardo? E eu acho que dentro dessa linha que a Edmem atrás, acho que pensar em programas de mentoria, tutoria, peer support é essencial, seja durante a faculdade, seja durante a residência e mesmo após a formação, o quanto que você poder ter figuras que vão funcionar como colegas, que vão me ajudar a pensar um caminho profissional e pensando num caminho profissional eu poder ter uma satisfação maior pessoal. Colegas que eu vou poder trocar e discutir as angústias relacionadas ao trabalho, colegas que eu vou poder procurar e poder ter uma conversa, ter um espaço de troca é essencial. E também é importante a gente pensar, do ponto de vista do gestor, ele fomentar que aquele tipo de ação ocorra dentro da própria instituição e fora é essencial. Nem que isso passe como, por exemplo, a gente pensar em uma vez por semestre, a gente podendo voltar a fazer isso, a gente possa ter uma reunião de equipe, por exemplo, vamos sair para um churrasco, vamos na casa da Alexandrina para comer uma feijoada. Já estou me convidando, Alexandrina. A gente poder pensar em uma moqueca com a Edmeia. E a gente poder montar esquemas de suporte e que a gente tenha uma sensação de cada vez mais comunidade e dentro dessa comunidade a gente poder tanto reforçar
os laços entre os colegas, mas também esse senso da importância de um cuidar do outro, que é uma coisa que muitas vezes a gente se perde na nossa vida corrida e de vários vínculos, várias demandas, e ao mesmo tempo, quando a gente pensa em algumas especialidades como a psiquiatria, um consultório que muitas vezes vai ser muito solitário, e que se a gente tiver uma sala que seja só nossa, a gente muitas vezes vai ficar só atendendo os pacientes, não vai ter uma troca com um colega, não vai ter uma troca com outras pessoas, a não ser em ligações esporádicas. Então, poder pensar nessa estrutura é algo que ajuda muito, pode ter um impacto muito grande na nossa saúde mental no sentido de promoção. Ok, doutor, muito obrigado. Doutora Porque assim, eu e a Edmeia somos contemporâneas de idade, né? E o Grupo Ballant é o que hoje se fala em mentoria, Eduardo, e talvez você não tenha muito conhecimento do que é o Grupo Ballant. E assim, quando você fala a cada 6 meses, eu vou dizer, tanta coisa rolou que é pouco tempo. Né? O Grupo Ballant era semanal. Não, se reunia as pessoas do hospital, da enfermaria da localidade, e não era só médico, era todos os profissionais envolvidos. E ali não tinha uma hierarquia, tinha uma pessoa que conduzia, mas todos podiam. Eu estou me estendendo nisso porque, assim, é para que quem está nos assistindo possa ter ideia de que não custa caro, não é uma estratégia que vai demandar do serviço dos cofres públicos que já estão aí bastante controlados para o setor de saúde. São coisas que nós podemos fazer se as pessoas estiverem dispostas a se reunir num lugar, de preferência no lugar de trabalho, mas num ambiente onde se fique fechado. E ali se começa a falar, não, eu perdi um paciente jovem de 20 anos, eu falei, eu perdi um idoso, eu perdi uma gestante, eu perdi uma criança. Cada um vai falando o seu sentimento e os pares, que isso é o que funciona muito, o grupo de ajuda, começa a ter um sentimento de pertencimento. Eu pertenço a isso também, onde nós temos ganho, nós ficamos contentes quando o paciente tem alta, e a gente pode até tirar fotografia com a plaquinha venci a Covid ou qualquer outra doença, mas também a gente pode ficar triste quando a gente perde um paciente. A questão do luto está sendo uma questão importantíssima, que está presente nos dias dessa pandemia, mas já existia outro. A Edmeia falou logo no começo, 2 questões difíceis na medicina. O luto é uma delas, de nós estarmos encarando perdas, e o médico é humano, né? Nós somos gente, e quando nós perdemos um paciente, ou até perdemos pessoas da nossa família, é importante que a gente olhe esse sofrimento e possa se sentir acolhida, sentir que tem espaço para dor, para o choro, e que isso amenizar a minha pressão arterial, o meu colesterol, vai amenizar o aumento da minha glicemia, da minha úlcera, do meu câncer, de qualquer doença, porque adoecemos se a gente não coloca a emoção, se a gente não tem esse espaço. E isso é tão fácil de ser feito. Na década de 80, ganhou grande força os grupos Ballant. Eu acho que é hora de todos que estão ouvindo e que estão... Quando a gente fala em tutoria, é mais ou menos semelhante, mas é uma estrutura fácil, de custo quase zero. Só precisa da boa vontade de se reunir e falar as nossas fragilidades, mas também a nossa possibilidade de resiliência e de enfrentamento de toda a adversidade que a área de saúde tem sofrido por séculos, não é só agora. Ok, doutora Alexandrina, a gente já está aqui na nossa reta final do nosso ABPTV. Doutora, eu já queria muito te agradecer pela sua participação, doutora Alexandrina. E na sua mensagem final, como a gente já extrapolou o tempo, vai ter que ser bem rapidinho, então eu queria que a senhora respondesse aqui a pergunta da Eliane Rodrigues, que ela fala o que os doutores sugerem que poderia ser feito para ajudar esses profissionais tão queridos. Doutora. Eu vou dizer que assim, o que eu sugiro é isso, que a gente comece a pensar que somos seres humanos e que precisamos de ajuda. Estender a mão para quem está precisando ajuda e pedir a mão de alguém para receber ajuda. Ter a humildade de entender que eu preciso de ajuda, mas eu também posso dar ajuda. É a 2 vias. Eu ajudo e sou ajudado. Mensagem final, já que o tempo estourou.
Muitíssimo obrigado, doutora. Uma boa noite para a senhora. Doutora Edmeia, muito obrigado também pela participação da senhora. Uma mensagem final para a gente, rapidinho. Bom, eu quero dizer para os meus colegas médicos, né, que temos talvez das mais belas profissões da Terra e que, sendo assim, a gente precisa exercê-la com saúde, cuidando de si e sabendo, enfatizando o cuidar de quem cuida. Sabendo que a arte humaniza e que fazer e consumir arte pode ser uma das estratégias preventivas para a nossa saúde mental. Além das outras que os médicos já estão carecas de saber e de recomendar para os pacientes, como atividade física, alimentação saudável, não fazer privação de sono. Então, mas a ênfase no cuidar de quem cuida é fundamental. E a gente não pode passar ao lado de um colega sem estar disposta a olhar o faces, olhar o tom de voz e ajudar. Ok, doutora. Muito obrigado pela participação também da senhora. Uma boa noite. Doutor Eduardo, sua mensagem final? Queria agradecer o convite, queria agradecer a honra de falar do lado dessas duas figuras que eu admiro muito e gosto muito. E queria dizer que é essencial a gente pensar o quanto que esse processo a gente tem que quebrar, a gente tem que falar do assunto do adoecimento, da saúde mental do médico, do seu adoecimento, desde a graduação, na residência, na educação continuada. A gente tem que ter políticas de cuidado e a gente tem que prestar atenção que o descuido com a saúde mental do médico vai ter um impacto para o próprio médico, para os seus familiares, para os seus colegas, com aumento de rotatividade profissional e para os pacientes. Então, que é essencial e que isso tem que ser uma política pessoal de autocuidado, tem que ser uma política de vizinhança com as pessoas e tem que ser uma política de qualquer gestor adequado que vá poder olhar como que a gente vai cuidar de uma equipe para ela ser efetiva e para ela poder prestar um bom cuidado à população. Muitíssimo obrigado, doutor Eduardo, pela sua participação. Obrigado também a você que acompanhou a edição de hoje, enviou a sua pergunta. Lembrando que na próxima terça-feira, às 20h30, estaremos de volta ao vivo. Boa noite.